hoje. A gente está compartilhando tela inteira mesmo, né? Porque são slides que a gente já viu nas aulas. A gente falou sobre microarranjo e vai falar sobre microarranjo mais. Deixa eu ver se tem uma foto com a lâmina, né? Então, isso aqui, cara, assim, a gente, como é professor de biologia, a gente fica na dúvida, porque eu ensinando microarranjo para vocês é uma coisa histórica, sabe? Igual falar daquele experimento da tuberculose. Eu preciso falar, eu vou até conversar com os meus colegas quando que a gente para disso, mas, assim, é meio surreal também, porque vocês vão levar coisas para o ensino médio, né? Então, vocês precisam saber o que é microarranjo, mas quando vocês estiverem dando aula no ensino médio, o microarranjo vai ficar parte do passado, ele já é parte do passado. Então, esse de lâmina aí, a gente vai abordar ele, porque ele existiu, né? Mas esse daqui ainda existe em alguns lugares, que é o chip, principalmente porque o chip já está pronto, feito por uma máquina, e ele já é vendido. Então, eu tenho uma discussão no projeto 2, que seria a mesma abordagem do camundongo, estressado, só que usando um chip de camundongo. O genoma do camundongo já está sequenciado, então eles pegam todos os genes mesmo no computador e mandam a máquina sequenciar óligos que representam ele, tá? Então, por exemplo, aqui está um gene, um RNA, ele está desenhado, uma parte da sequência está desenhada aqui, e para representar ele são sintetizados quadradinhos cheios de esse óligo, esse óligo, esse óligo, esse óligo, esse óligo. Então, quando tiver uma expressão alta do gene, vai hibridizar e vai colorir esses caras aqui de cima. E para controle interno, a estatística que foi desenvolvida era fazer um igualzinho, um óligo igualzinho. Olha, esse óligo é complementar, T com A com T, C com G, né? Ele é complementar em todas as posições. É feito um óligo igualzinho, só que bem no meio porque você quer atrapalhar uma hibridização, você troca uma base bem no meio, porque se atrapalha bem, né? Se você coloca na ponta, ele ainda consegue hibridizar. Então, aqui no meio é trocado por uma base bem tosca, C para G, né? E então, todos os óligos aqui são fabricados nesses quadradinhos, e sempre tem no quadradinho de baixo o cara com a base trocada bem no meio, né? Então, você espera uma resposta de hibridização na faixa de cima e uma hibridização na faixa de baixo. Sempre tem um pedacinho, um RNA, que tem exatamente esse pedacinho. Então, ele acaba dando uma hibridizaçãozinha, entendeu? Então, assim, tem uma estatística que olha quanto que você teve de coloração na faixa de cima, quanto que teve na de baixo, faz um p-valor para isso e te fala, né? Então, é assim que funciona o nosso amiguinho chip. A Affymetrix foi a companhia mais famosa que fez chip, então eu só faço referência a ela, mas tem várias outras, tá? Então, o chip é o assunto da nossa questão de número 2, né? Então, por que eu estou discutindo o chip versus os STs? Por causa da diferença que é o genoma completo. Então, o objetivo é o mesmo, que é ver se o estresse é uma coisa que você aprende, né? Primeiro dia que acontece uma coisa com você muito chata, você não entende direito, está observando, suas emoções são diferentes. No segundo dia que repete, terceiro dia que repete, quarto dia que repete, aquilo causa um estresse em você, né? E isso aparentemente passa por uma via neurológica, assim, que é a mesma do aprendizado. Então, assim, você quer saber se o aluno aprendeu, né? Mais ou menos são os mesmos genes, né? Então, você põe o camundongo dentro do tubo, todo dia, na mesma hora, por 5 dias, extrai o hipocampo deles, né, do controle e do tratado, extrai o RNA, né, extrai o RNA mensageiro, e aí, olha os caras com uma moto aqui,
E aí você compra um chip de oligonucleotídeos. Esse chip aqui nem existe mais, tá? É um exemplo de GD, com 10 mil genes de camundongo. Não está mais à venda. O que está à venda tem todos os genes do camundongo. Eu coloquei vocês lá no passado, onde a companhia só tinha 10 mil genes ali e tal. Mas, na verdade, isso nem existe mais, né? Geralmente tem todos os genes lá. E aí você vai realizar experimento de hibridização daquele RNA contra o chip, né? Para comparar se a expressão de algum gene mudou. E aí, como na primeira pergunta lá, você sempre que encaminha um projeto de muitos genes ao mesmo tempo, você tem que depois pegar aqueles que deram mais diferente e fazer uma contraprova, né? Está lá na letra E. Muito bem, a gente já definiu o chip de oligonucleotídeos. Esse trem aqui, né? É o chip de oligonucleotídeos. Comparar com o microarranjo de clones de cDNA aplicados em lâmina de vidro. Comparar com isso, né? Muito bem. Alguém me fala o que dá mais trabalho nessa técnica aqui, ó? De pingar os clones de cDNA na lâmina de vidro? Se você tivesse que trabalhar num projeto desses aí, você ia achar que era melhor trabalhar nesse ou trabalhar com o chip? O que você acha? Quem tem uma opinião aí? Cri. Ninguém tem uma opinião? Professor, reformula a pergunta entre Estou comparando, né? Esse aqui é o experimento clássico de microarranjo, né? E esse daqui é o chip que você compra, né? Então, onde é que estaria a parte mais trabalhosa de um experimento usando o robô que coloca? É um robô, né? Mas onde é que está a parte mais trabalhosa aqui? Desculpa, professor. Nesse, Não entro e simplesmente eu não consegui ouvir o que você falou. Ah, tá. Esse projeto aqui, ele envolve pingar na lâmina de vidro todos os genes, né? O ponto de partida são plasmídeos, cada um com um gene do organismo que você vai estudar. Esses plasmídeos já foram sequenciados, né? Então esses genes já são conhecidos, né? E eu estou perguntando se você fosse fazer esta metodologia para fazer um microarranjo ou fazer um microarranjo com chip, se você consegue identificar uma parte de muito trabalho nesse projeto aqui. O robô vai pingar para você, né? Mas e aí? Mas você teria que pipetar isso para o robô fazer essa pipetagem automática, não? Exatamente. Inclusive, você já conhece o sequenciamento de todos os plasmídeos de um projeto anterior, todavia você vai colocar um representante de cada gene aqui. Então, isso significa que você vai reorganizar essas placas com um caderninho na mão, sabendo o que você colocou em cada um desses pocinhos, né? E isso dá um trabalho desgramado. Imagina você organizar 10 mil genes para o robô pingar, né? Não é fácil, não, tá? Então, isso aqui era o original. A ideia da técnica foi inventada assim. Aí a empresa entrou e falou: vamos usar óligos, vamos meter uma estatística brava para comparar os óligos de cima com os óligos mutados, né? Então, é isso que o cara está se referindo, você comparar, né? Comparar com microarranjo de clones de cDNA. Clone de cDNA quando você tem plasmídeos com o cDNAzinho dentro dele, né? Cada um diferente do outro, né? Muito bom. Agora eu pergunto, é preciso eu conhecer o genoma para eu poder fabricar um chip? O que vocês acham? O genoma é essencial para eu poder fabricar um chip?
para usar essa técnica? Para isso ter existido, o genoma teve que existir, o genoma completinho? Eu acho que não, professor. Você acha que não? Aí você vai ter um sinal ali, ó. Como é que você garante que aquele sinal é daquele gene? Não pode ser de um outro, né? Teoricamente, você está usando só um, né? Então, vai ser só Você está colocando um gene só na lâmina, né? É verdade. Mas se o genoma tiver uma família gênica, vamos lá, fazer um caso real. Receptores olfatórios. Nós temos 800 genes de receptores olfatórios, né? Se você sabe como são os 800, você consegue fazer 15 pedacinhos para cada um dos 800 que só tem naquele cara lá, entendeu? Então, se você não conhece o genoma, você pode propor 15 óligos aqui, ó, que vão representar esse gene, mas ninguém te garante que metade deles está compartilhado com outros genes. Por exemplo, você tem uma família gênica onde a parte transmembrana é igual e a parte de fora da membrana é diferente, né? Se você não conhece todos os receptores que são assim, fica difícil vamos dizer que você pegue só as partes transmembrana, né? Então você vai estar medindo a expressão de muitos genes ao mesmo tempo, né? É muito difícil saber. E também tem uma coisa, né? A informação para fabricar ele é computador, né? Você olha os genes no computador e coloca aqui. Mas é mais isso, né? Não dá para garantir especificidade se você não souber que esses fragmentos estão representando só um gene do genoma, entendeu? Esse é o grande problema. É uma técnica muito arriscada, representar genes por pedacinhos, e eles têm que ser muito bem desenhados pelo computador, de tal maneira que esses pedacinhos representem só esse gene e nenhum outro no genoma, né? Nós estamos falando de 30 mil genes e você tem que ser bem específico, né? Então, também, sem contar que o cara que vai preparar para você, ele vai usar uma máquina ali, um robô que tem um laser e tal, e ele precisa da informação, né? Então, para você preparar um chip desse daqui, completo, né? Você precisa que alguém tenha gasto anos de trabalho produzindo o sequenciamento do genoma, né? Por um lado, o chip precisa que o genoma tenha sido feito. Por outro lado, o cara, quando fez o genoma, permitiu uma tecnologia nova ser feita, entendeu? Uma firma se formou, ganhou dinheiro pra caramba. Esses caras andam tudo de Camaro, no mínimo, se não andam de Ferrari, e assim, mas assim, com base no genoma. Essa tecnologia aqui não, porque é um monte de plasmídio, cada um com uma sequência sequenciada, você coloca lá, o plasmídio tem um inserto grande, né? Ele determina a especificidade mais facilmente, entendeu? Então, é isso. Algumas técnicas dessa nossa atividade vão se beneficiar do genoma completo, né? É necessário conhecer o genoma em estudo. Identifique o ponto fraco do projeto comparado com o grupo 1. O grupo 3 não falamos ainda, mas o grupo 1 era sequenciar os RNAs todos, né, por amostragem, né? E a gente discutiu que os genes raros não iam ser vistos aqui. Esse projeto aqui, ele garante que vai ter um sinal de hibridização, mas ele está falando que o chip que você comprou é baratinho, ele só tem 10 mil dos 30 mil genes do camundongo, dos 25 mil, 30 mil genes do camundongo. Então, o que esse daqui é melhor que o grupo 1? E o que o 1 é melhor que o 2? Quem que me fala alguma coisa aqui?
qual que é a vantagem que o 2 tem em relação ao primeiro nessa? Hein? Por que o chip é mais legal do que o 1? Isso é uma coisa que você põe no projeto. Vantagens e tal. Justificativo. Por que o 2 é melhor do que o 1? Por que vocês acham aí? Cri. Não sei dizer não, professor. Qual que era o grande problema do 1 ali da aula passada? Aí vocês têm ele aqui. Qual que era o grande problema do grupo 1 da aula passada, da questão 1 da aula passada? Você fazia os clones de cDNA, saía sequenciando. Tinha qualquer falhas, né? Não conseguia saber todo o genoma. Você não conseguia mostrar os genes raros, né? Aqueles que são controladores, que decidem o que vai acontecer, você não vai conseguir amostrar, né? Então, isso aqui se soluciona com isso, porque se o gene estiver lá, você vai ter um sinal dele, seja fraquinho ou seja forte, se aumenta o ganho do detector lá, você consegue ver. Então, esse cara aqui não tem problema com gene raro, tá? Muito bem. Mas o problema que você vai ter aqui é, se o gene não tiver ali, né? Você não vai conseguir amostrar, né? Então, esse chip aqui não é uma boa escolha por quem está propondo o projeto. Vale mais a pena para a FAPEMIG te dar mais dinheiro para você comprar o chip completo do camundongo do que usar um chip antigo, tá? O revisor geralmente é um cientista mais velho, que conhece os projetos de todo mundo. Ele vai falar assim, ó, não vou aprovar esse projeto aqui, porque você está propondo usar um chip muito antigo para caber no seu orçamento, mas não é uma boa ideia, né? Se o gene não tiver lá, não vai ser amostrado, né? Então, o certo seria gastar mais dinheiro, talvez, e comprar o chip completo do genoma do camundongo. Mas ele tem essa vantagem aqui, que ele consegue mostrar os genes raros. E aí você vai conseguir saber aqueles genes regulatórios. Eu até sei um gene regulatório que vai estar envolvido com esse estresse. É um gene chamado FOS. É um fator de transcrição. Ele muda de concentração muito pouco. Esses caras aqui desse projeto não vão ver. Esses caras desse projeto aqui vão ver. Entendeu? O FOS estando ali, eu tendo aqui o FOS aqui, eu vou detectar ele, entendeu? Então ele tem essa grande vantagem. Muito bom, muito lindo. Cara, meu despertador tá lá no banheiro, tenho que pegar ele para mostrar para vocês. Vocês podem imaginar um despertador de corda. Vocês já viram um despertador de corda na vida? Vocês já viram aquele que dá corda atrás? Alguém já viu um? Já vi. Faz um barulhão. Faz um tic-tac, né? Olha, vocês estão num mundo muito perigoso. Se vocês forem trabalhar no estágio com o orientador de vocês, se for muito jovem, provavelmente está numa transição onde é difícil. A gente ainda tem isso porque a ciência do século passado, ela funcionava com uma coisa chamada hipótese. Hipótese é quando você bota fé em alguma coisa, é igual fé mesmo, só que é uma fé testável, né? Nenhum cientista consegue, numa mesa de bar, propor uma teoria que não seja testável. Segundos depois, ele já imagina como que ele faria experimento para testar se aquilo é daquele jeito, entendeu? Mesmo na conversa, tomando cerveja, assim, é profissional isso. Toda a fé que você possa ter de como um negócio funciona, você já fala assim, então vou fazer esse teste aqui. Eu que já trabalhei muito com isso, já passei por situações onde eu fiquei uns 3 meses sem saber como é que eu ia testar um negócio que eu imaginava, né? Então, assim, você que é cientista, você que é biólogo,
Você olha para o universo, você olha para um despertador de corda e você fala assim, porra, esse negócio faz tic-tac, tic-tac. E o ponteiro vai e volta um pouquinho, vai e volta um pouquinho. Você fica pensando assim, lá dentro deve ter uma roda denteada, né, com uma mola que empurra ele, ele sobe no dente e para, né? Se você desmontar o despertador, você vai ver, ele tem uma roda denteada e aí você vai empurrando o ponteiro, tic-tac, tic-tac, né? Então, isso daí é que é uma hipótese. Você olha para um processo e você fala, eu acho que é assim, né? Por exemplo, eu acho que o coronavírus depende de uma proteína, que é uma protease, para cortar a espícula dele. Se eu inibir essa protease, ele não vai mais proliferar. Então, basta eu pegar um projeto, né, testar uma droga que inibe essa protease e ver se funciona. Tenho certeza que funciona, mas não consigo convencer ninguém a testar. Mas é uma hipótese, né? Agora, é uma coisa seguinte, a pessoa que faz o microarranjo, a pessoa que compra um chip, a pessoa que sequencia um genoma, são coisas da geração de vocês, né? Biólogos, né? Eu estou formando vocês para isso, por isso estou dando essas aulas, né? Essa geração de vocês, quando começa um negócio, tem realmente uma hipótese na cabeça, um pensamento de eu acho que é assim, né? Aqui eu até estou falando a motivação, né? Talvez tenha a ver com aprendizado, mas vão aparecer genes aqui que eu não tenho a mínima ideia do que eles são. Vai aparecer o que for aparecer. Vai aparecer gene desconhecido, vai aparecer gene da via glicolítica. Então vamos lá, o 3, ó. Submeter os camundongos ao mesmo estresse, eu tenho o grupo controle, o grupo tratado, isolar o RNA. Vocês estão reparando que eu estou trazendo vocês para um mundo da expressão comparativa, né? E aí, a gente vai fazer o seguinte, desenhar iniciadores específicos para alguns genes. Vocês vão escolher aí, por exemplo, 24 genes, tá? Para estudar. E vocês vão fazer o famoso experimento de PCR de tempo real. Vocês vão usar essa máquina aqui, com 24 pares de primers, né? Que genes que vocês colocariam para comparar a expressão gênica entre o tratado e entre o controle? Eu falei de um que eu acho que está envolvido. Vocês colocariam ele aí, porque eu falei que eu sei que está envolvido? Ué, pessoal, se você falou que sabe que está envolvido, acho que a gente colocaria, né, pô? Vocês têm direito a mais 23, então, tá bom? Muito bem. Então, vocês estão com um tipo de estresse, né? Aí, tem um cara que fez um experimento onde ele estudou o estresse de camundongos com odor de gato. Você deixa o gato usando uma coleira de lã, né, assim, e de tecido, e aí ele deixa o cheiro dele lá, né? E a mesma coisa no mesmo horário, você coloca aquele tecido na gaiola dos camundongos. Os camundongos vão sentir medo, né? E eles vão se juntar todos no outro lado da gaiola por aquelas 2 horas ali, tá? Vai acontecer isso no primeiro dia, eles vão, olha, acho que isso aqui é cheiro de gato, será que não é? Vamos lá para o outro lado, beleza. No 5º dia, isso daí causa uma reação de estresse, né? Ele já vê em você, ele já sabe que você vai botar lá o negócio do gato, já vão ficar achando que hoje o gato vem, né? E aí, esses caras, eles acharam, se não me engano, 40 genes, acho que é menos até, uns 24 mesmo, que foram relacionados ao estresse, né? Quer dizer, quando ele colocava o odor do gato, esses genes aumentavam de expressão, tá? Exatamente no hipocampo.
Então, já existe um trabalho na literatura. Deve existir trabalhos de estresse, de pânico, com outros genes na literatura. Se vocês ficarem fazendo uma referência bibliográfica, talvez em grupo, né? Talvez um vai vir com uma ideia, vamos colocar esse gene, vamos incluir esse gene. Então, basicamente, a ideia é essa aqui, ó. Desenhar iniciadores para genes, vamos dizer, 24 genes, que são conhecidamente induzidos por exposição de ratos ao dor de gato. E aí comparar a expressão desses genes nas duas amostras, controle e estresse por PCR, tá? Muito bem. Vocês dariam dinheiro para financiar esse projeto que vai estudar só 24 genes e por quê? Agora vocês estão lá na FAPEMIG decidindo. Você daria bolsa para os estudantes, daria dinheiro para um projeto que vai estudar só 24 genes? Me conta. Os outros grupos estão estudando 10 mil cada um, né? Esse cara aparece com um projeto de 24. Você dá dinheiro para esse grupo? Não parece que vai ser tão vantajoso assim, né? Quem mais? Eu também acho que meio que em comparação com os outros é meio pouco, né? É meio pouco, mas só que são 24 os escolhidos pela literatura, né? Os outros são 10 mil do genoma. Será que esses caras não vão conseguir concluir nada? Hein? Bem, se são 24 selecionados aí e o estudo em ratos, né? Muitas vezes, não sei quantas vezes, também pode ser de usado em comparação com os humanos, então talvez dê uma certa importância. Assim, já tinha sido estudado vários tipos de estresse. Você está com um estresse de aprisionamento, que com certeza envolve aprendizado, e você quer saber se esses 24 genes estão envolvidos ou não, né? Olha a diferença. Aqueles outros caras, eles podem gastar, sei lá, R$1 milhão da FAPEMIG, e os genes que saírem lá, eles não sabem o que eles fazem, entendeu? Sendo que esse grupo aqui, qualquer gene que dá diferente, o cara já tem uma teoria por trás, sacou? Porque ele propôs 24 hipóteses, né? Eu acho que o estresse, todo o estresse é igual. Então, quando você tem que avaliar um projeto, você tem que ver quais seriam os resultados. Dos 24 genes aqui, por exemplo, 12 podem estar envolvidos e 12 não. Então, esse trabalho vai conseguir colocar quais são os genes que estão sempre envolvidos com estresse e quais que estariam envolvidos especialmente com aquele tipo de estresse, entendeu? Mas são candidatos fortíssimos. A diferença desse grupo 3 aqui é que ele está trabalhando com hipóteses. Eu acho que o FOS vai estar envolvido, eu acho que o receptor de glutamato pode estar envolvido. Qualquer daqueles 24 genes, os pesquisadores que propuseram têm uma fezinha de que eles estariam envolvidos, ou então eles querem saber se aquele gene não está envolvido, né? Então, assim, tem muita hipótese por detrás, né? Tem muita... você já pensa o que vai estar acontecendo. Inclusive, eu já tenho colegas aqui que fizeram experimentos tipo de microarranjo e chegaram lá no meu laboratório, ó, esses 40 genes estão totalmente diferentes. Mas e agora? O que eu faço com esses 40? Tá? Então, isso é a realidade do mundo de hoje, é o que eu faço com esses 40 aqui, ó. Tá? 40 genes desse grupo aqui, 40 genes desse grupo aqui, e não claramente eles estão falando por que eles estão relacionados. Aqui você faz uma aposta, vocês falaram muito bem, ele é um experimento reduzido, só que cada um dos 24 tem por detrás toda uma teorização, né?
Indicar os reagentes necessários para a PCR. Identificar os pontos fracos do projeto. Acho que vocês falaram aí que a quantidade pode ser muito limitada, né? Comparando com outro grupo, digamos assim, esse grupo tem uma hipótese, os outros vão ter que criar a história depois que souberem quais são os 40 que ficaram diferentes, né? Vamos lá, o que você faz para fazer um RT-PCR? O que tem que ter para fazer um RT-PCR? Você vai colocar o RNA do controle ou o RNA do tratado no RT-PCR. O que precisa para fazer PCR? Fala aí, tem gente de vocês que até faz na vida real. Quais são os reagentes de uma PCR? Quem sabe vai falando o que tem que ter. Água tem que ter? Sim, O pH tem que ser controlado? sim, tem que colocar o tampão. Tampão. Esse tampão tem que ter magnésio? Não lembro. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Toda polimerase só funciona se tiver magnésio. É importantíssimo. Tem que ter. Muito bem. Aí tem que ter mais o que para ele poder amplificar? O que você bota lá? Uns pedacinhos de Segmento DNA. de DNA. Como chama os pedacinhos de DNA que você joga lá? Molde, né? Tem o molde. O molde nós vamos discutir aqui. Eu tô com RNA na minha mão. O que eu faço? Eu coloco os RNA dentro do tubo só assim, sem mais nada, não? Você tem que cortar ele, né? Cortar, não, senhor. Se eu tenho um RNA ali para fazer PCR, eu tenho que ter um pedaço onde os dois iniciadores consigam se comunicar, né? Dá para fazer PCR com RNA ou eu tenho que fazer alguma coisa com esse RNA para poder trabalhar com PCR? Tem que fazer Não? Como é que é? Ou sua voz tremeu um pouquinho? Essa voz travou, não deu pra ouvir. A minha também, né? Desculpa, gente, é que minha internet tá horrível. Não, mas ela DNA primeiro. tem que fazer DNA. Qual que é a enzima que converte RNA em DNA? Polimerase, DNA polimerase. Não, é uma especial. O nome químico é DNA polimerase dependente de RNA. Mas tem uns vírus aí famosos que têm elas e vocês chamam por um nome popular. Como chama a enzima que transforma DNA em RNA? O HIV tem, o corona... Transcriptase reversa. Então vai precisar transcriptase reversa. Vai precisar os iniciadores e vai precisar dos tijolinhos, né? Que são os desoxinucleotídeos trifosfato. É os reagentes principal aí, né? Você tem que sempre imaginar, você vai polimerizar o quê, né? A gente escreve no tubo D de desoxi, né? Porque nós vamos fazer DNA, NTPs. Isso representa DATP, DCTP, DGTP, DTTP. Entendeu? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Foi. Agora a gente vai para o grupo 4 aqui, a questão 4, onde vai fazer o mesmo tratamento, só que aí vai pegar o hipocampo e vai purificar o hipocampo, vai homogeneizar num tubo e vai centrifugar para baixar os núcleos, né? Para centrifugar os núcleos. E vai jogar o resto fora, vai ficar só com os núcleos do controle e os núcleos do tratado. Então, que tipo de proteína eu estou esperando encontrar de diferença entre um e outro, usando proteínas nucleares? Por que eu estou pegando só os núcleos e jogando o resto fora? Para fazer a comparação, me conta. O que tem de legal no núcleo? Os genes? Os genes, o DNA dos genes estão todos lá, todos estão lá, mas o que tem de proteína legal no núcleo? O que aquelas proteínas estão fazendo lá?
no núcleo de legado? As proteínas que você falou, tipo a DNA polimerase, esse tipo de proteína que você está falando? DNA polimerase provavelmente vai estar igual nos dois, né? Deve ter outro tipo de proteína lá que vai estar bem diferente, presente em um e ausente no outro. DNA polimerase mesmo, essas que vão fazer funções de replicar DNA, vão estar mais ou menos iguais. Que proteínas legais que o núcleo pode ter para eu poder estudar? Por que será que esse pessoal está pedindo dinheiro e vai trabalhar só com os núcleos? Hein? Pensa aí. Como é que um gene fica mais expresso por causa do estresse e não é mais expresso por causa... Coisas da cromatina, mas não as histonas, né? Alguma coisa ali que está fazendo um gene funcionar em um e não no outro. Como chama essa classe de proteínas aí que decide se o gene vai ser expresso ou não? Professor, mas isso pode ser até microRNA, não? Pode ir lá no citoplasma, joguei fora. Né? Embora o microRNA tenha uma influência no núcleo, joguei fora o citoplasma. Eu estou mais com o DNA e as coisas que fazem o gene funcionar numa situação e não funcionar na outra. Mas os microRNAs não conseguem regular RNAs recém-sintetizados? Que no caso seria no núcleo, não? Mas seria no núcleo. Existe um caso assim mesmo, né? Os microRNAs podem, na verdade, até ter um efeito no núcleo, mas a maioria do trabalho deles é lá no ribossomo. Ele gruda no mensageiro e ele impede o ribossomo de andar. Joguei fora os ribossomos. O que tem no núcleo que faz o RNA aparecer ou não aparecer? Por um RNA ser produzido, alguém tem que mandar a RNA polimerase produzir o RNA ali. Como chama aquelas proteínas lá? Vou ter que pegar um slide aqui, né? Porque acho que a gente tem aqui transcrição. Não está em ordem alfabética, isso. Deixa eu ver aqui. A gente estudou técnicas de chromatin immunoprecipitation também para ver eles, né? Vamos ver aqui como é que é. Hein? Muito bem. A gente estudou isso aqui, ó. A gente viu os fatores de transcrição, né? Os fatores de transcrição são proteínas que vão ser recrutadas ali, grudar no DNA, né? De tal maneira que vão fazer a transcrição ser acionada, né? Então, essa proteína, essa aqui, quando elas estão no núcleo, esse gene vai ser ativado, por exemplo, no estresse. Se elas não estiverem, eles não vão estar, tá? Então, as proteínas que regulam a transcrição, todas, elas vão ser detectadas, né, nessa situação. Então, quando você foca em proteínas nucleares, você está querendo estudar a regulação dos promotores, dos acentuadores, né? Então, é basicamente isso.
E por que você escolher só um pedaço da célula e não colocar o camundongo inteiro no experimento é muito importante. Hã? Por quê? Por que colocar só o núcleo é legal, em vez de colocar núcleo, citoplasma, membrana e tudo mais? Alguém me fala aí? É porque eu acho que o processo de refinamento ficaria mais fácil. Não, tipo assim, porque se você deixar tudo, você pode ter fatores que impeçam o seu resultado. Foi Não uma que resposta impeçam, bem mas você genérica. pode ter erro, né? Não, A nossa tecnologia vai envolver olhar para esse céu estrelado que você está vendo aqui, que é o gel bidimensional, né? O que ia acontecer com esse gel bidimensional se eu pusesse núcleo, citoplasma, membrana, mitocôndria, o rabo do camundongo, todas as proteínas do camundongo, do pé, da orelha do camundongo? Como é que ia ficar esse céu estrelado aqui, ó? Hã? Teria muita interferência, né? Muito complexo, né? Muito complexo. Então, a gente faz uma centrifugação diferencial que está aqui para proteômica para reduzir a complexidade, porque a técnica de fazer isso aqui envolve o gel bidimensional, tá? Então, deixa eu dar uma palhinha aqui, né? Você vai fazer um gel bidimensional com as proteínas, é o proteoma nesse grupo 4, do controle versus o proteoma do tratado, tá? Vocês vão lá depois revisar como é que faz um gel bidimensional, faz uma focalização isoelétrica aqui, que eu mostrei, que separa pelo ponto isoelétrico, aí pega esse tubinho, põe aqui, faz um gel onde você desnatura elas e separa pelo tamanho, cada uma fica numa posição. Eu vou dar real para vocês, você faz 3 experimentos com o controle, 3 experimentos com o tratado, e você não fica olhando não, você escaneia 3 imagens e 3 imagens, coloca num programa de computador, ele sobrepõe e ele fala, olha, você não reparou, mas essa proteína aqui só tem no tratado, tá? O computador te fala isso. Aí você pega essa proteína aqui, você coloca no espectrômetro de massa. O laser, ele vai excitar a matriz vai ionizar a proteína, ela fica ionizada. Ela ionizada, ela sai voando nesse tubo com vácuo, atraída por esse atrator, né? Elas são íons, são atraídos por esse cara que tem o polo contrário desse, né? Elas ficam positivas, esse cara é negativo, e aí você puxa elas para cá, elas saem voando, e pelo time of flight, você então consegue saber Ei, meu Deus. Pelo time of flight, você consegue saber o tempo o peso molecular correto delas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o peso molecular correto delas aqui, tá? Então é isso daí. Vamos voltar no nosso GD aqui. Ele vai falar que a gente vai pegar o hipocampo dos dois e vai fazer o perfil de gel bidimensional das duas amostras. Isolar e analisar em espectrometria de massa aquele spot, que é aquela manchinha, né, que estava diferente entre as duas amostras. Pode ter manchinha que apareceu, pode ter manchinha que sumiu, tá? Muito bem. E aí ele está falando assim, para você validar o resultado através de uma técnica que trabalhe com proteínas individualmente. Como eu falei para vocês, toda técnica de alta produção sempre precisa ter o resultado confirmado. Apareceram os 15 genes lá, 15 proteínas diferencialmente nos tratamentos, você tem que pegar essas 15 e fazer uma técnica para provar que elas realmente estão diferentes, quantificar direitinho, tá? Bom, explicar como funciona a espectrometria de massa. Se fosse lá, vocês iam ter que falar que o laser excita a matriz ioniza a proteína e elas saem voando e você consegue o peso molecular com perfeição. Aí eu te pergunto, o que você faz com essa informação aqui? Apareceu uma proteína que tem 18.364 de peso molecular perfeitamente. Como você sabe quem é ela?
Você joga na tabela, né? Joga na tabela, mas essa tabela só se você tiver o genoma completo. É. A gente tem genoma completo, no nosso caso aqui, era camundongo. Sim. Então tem. Então você pode usar essa tecnologia, né? Então é necessário conhecer o genoma, óbvio, né? Identificar o ponto fraco do projeto. Me conta aí qual pode ser o ponto fraco de olhar um proteoma diretamente, né? O que pode ter de dificuldade em olhar esse proteoma? Primeiro que você estava falando lá de microRNA, né, essas coisas, isso aí tudo não vai ser contemplado aqui, tá? Se o assessor da FAPEMIG é um cara que gosta de microRNA, não vai te dar o dinheiro. Mas se ele for um cientista bom, ele vai falar assim, não adianta nada saber o que o microRNA está fazendo se eu não sei a proteína, né? Porque o microRNA, na hora que ele atua, ele vai atuar justamente se ele vai deixar o ribossomo traduzir ou não, né? Então, esse projeto já quer olhar a proteína diretamente, então o cara não pode te criticar, ele vai ter que te dar o dinheiro, porque você está com a informação mais direta possível, né? Mas então, assim, você resolveu olhar só o núcleo, não vai ver a membrana, receptores, né? Não vai ver essas coisas, é um ponto, né? Mas, assim, tem realmente a vantagem. É um experimento muito legal na biologia, porque você fica olhando RNA, mas aquele RNA pode não ser convertido em proteína. A coleguinha já falou, né? Você faz o RNA, mas o microRNA pode inibir ele, então a proteína não aparece, né? Então o grupo 1 e o grupo 2 ficam falando que aquele gene é importante pra caramba, o grupo 3 também, só que a proteína, na verdade, não está lá, né? Então, assim, ele tem muita vantagem mesmo. A desvantagem é que é difícil para fazer pra caramba, fazer geobidimensional não é fácil não, né? Mas o resto até que é fácil. Muito bem, está mandando aqui, né? Nem sei se esse 5 é tão legal. Vamos ver. Eu mexi nesse GD, ele não ficou tão bonito quanto ele era originalmente. Mas o 5 é para brincar, então, com... eu mandei para Taioba aqui está couve. Eu tinha aberto, o que eu mandei para vocês era Taioba, né? Deixa eu ver se eu acho minha Taioba aqui. Hein? É GD2. Eu não vou achar a Taioba. O de vocês estava na internet era Taioba? Aqui tá couve. Não. Não? Tá Tava couve mesmo? O que tinha escrito Taioba foi atividade 7. Sei, entendi. Eu estou trocando couve por Taioba porque já tem muito dado de transcrição, um pouquinho de genoma de couve aí. Mas antigamente era a soja. Aí eu bolei esse GD em 1900 e nada, e vou alterando e tal. Aí tava a soja lá, aí fizeram o genoma da soja, eu tive que tirar, né? Eu dava aula, eu falava o genoma do selacanto, sequenciaram o selacanto. Eu falava o genoma da barata, estão sequenciando, não estão sequenciando a barata também. Então tem um monte de genoma que eu dou ideia aqui, já foi sequenciado. Se eu falar o da carpa, já sequenciaram a carpa também. Daqui a pouco sequenciam a famosa perereca de pijama da Serra do Cipó. Eu vou até ficar checando isso, porque eu falo, não, e se esse experimento fosse feito com a perereca de pijama da Serra do Cipó? Não ia dar, né? Aí, então, eu recentemente estou colocando a taioba aqui, porque o genoma da taioba está mais longe de ser sequenciado, né? Mas aqui a couve eu acho que ainda dá. A couve eu acho que não tem ainda tantas sequenciadas aí. Então é um caso de ferrugem, né, que é um fungo. Se vocês puserem na internet, vocês vão identificar ele. E a ideia é você isolar fungo de cultivares infectados no campo, né, porque você vai pegar o criminoso, e aí submeter cultivares à infecção com fungo em casas de vegetação. Se vocês não gostarem de biologia molecular, pelo menos vocês aprenderam a chamar aquelas plantinhas que você vai fazer o experimento de cultivares, né? Você pega os cultivares, é palavra chique.
os botânicos, ecólogos e tal. Aí você pega o cultivar, né, são aqueles vasinhos lá, né, de couves, de taioba, o que você for trabalhar. Aí pega os cultivares e infecta eles numa casa de vegetação com o fungo. Tá? Aí deixa eu ver o que ele propõe. Extrair o RNA de folhas após 48 horas de infecção e folhas controle e purificar mRNA. Alguém de vocês tem ideia de quanto tempo um fungo demora para começar a produzir ferrugem numa planta? Quem chuta aí? Nossa, nem ideia. Mas sei lá. Eu Se chutaria você- alguns dias. Não sei. Então, aqui eu chutei 48 horas, mas talvez sejam 5 dias, né? Esse experimento aqui, essa fase daqui da brincadeira, é para lembrar de vocês que se você entende de biologia molecular, fez o curso, entende de expressão gênica diferencial, já trabalhou com isso a vida inteira, nessa hora tu vai ter que chamar o cara que trabalha com a plantinha mesmo, entendeu? Porque você não tem dinheiro para fazer um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 hora, 2 horas, 8 horas, não tem. Você tem que chutar um horário lá aonde vai ter a diferença que você quer analisar, sacou? Então, tu vai precisar de uma pessoa que trabalha com a infecção e que não sabe nada de DNA, RNA e tal, mas ela sabe qual seria o melhor tempo, entendeu? Tem uma pressão em cima do biólogo que conhece o sistema enorme, porque todo o dinheiro vai ser gasto e se não for uma escolha boa, o tempo que ele escolheu, azar, entendeu? O projeto não vai funcionar. Eu recomendo, quando esses casos, todo biólogo, você vai na botânica, tem lá a professorinha que não entende nada de biologia molecular, ela trabalha com as plantinhas, com o funguinho, com a casa de vegetação, com certeza, pelo menos uns 3 ou 4 genes ela estuda, tá? Com certeza. Aí você pega lá, faz o experimento com ela, na casa de vegetação, e aí você extrai essa folha com 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias. E aí, sabe o que você faz? Você pega o gene que ela já sabe que vai mudar e que tem a ver, pega um gene clássico de defesa e faz um experimento de PCR de tempo real com essas amostras. Como eu falei para vocês, cabe 24 amostras aqui de boa, né? Então, você espalha essas amostras ao longo do tempo, entendeu? E vê quando que aquele gene que é muito envolvido com a resistência de fungo, ele deu um pico, entendeu? E aí você vai lá e você fala assim, 5 dias, tá? Só assim, não, vamos trocar aqui, 48 horas não, vamos fazer com 5 dias, porque com 5 dias aquele gene está diferente, então agora nós vamos ver todos os outros que estão diferentes junto com ele, entendeu? Eu fiz esse discurso aqui para mostrar quão importante que é o cara que conhece o sistema, tá? Ele que conhece. Não adianta você saber tudo de biomal, sequenciar tudo, não adianta. Você precisa conhecer o fenômeno e todo professorzinho que trabalha com essas coisas, pelo menos 4 ou 5 genes, ele já analisou. Então, você faz uma cinética. Para falar a verdade, ele já tem a cinética pronta, você olha nos cadernos dele, e aí você decide, vamos fazer nesse horário aqui, tá? Eu, por exemplo, ajudei a professora da botânica a analisar a metagenômica de uma represa no Vale do Rio Doce. E ela já tinha visto picos de cianobactéria ao longo das estações, ao longo da represa. E aí nós ficamos escolhendo lá as amostras e aí a gente, depois de muita discussão, a gente falou assim, ó, vamos fazer nessas aqui porque tudo que você tem aqui de dosagem de toxina da cianobactéria indica que vai ter uma mudança nesse momento. Então, a gente vai estudar a metagenômica nesse momento aqui, entendeu?
Então, isso é muito importante quando você vai extrair, quando você vai fazer um experimento de transcriptômica diferencial, ele é caro, você não tem direito de colocar todos os pontos que você quer, tá? Tá bom? Já se prepare, mesmo quando vocês saírem e estiverem formados, ainda não vai ser barato. Então, tem uma pressão no biólogo. Bom, agora é o seguinte, esse experimento quer fazer você voltar lá no tempo da lâmina, né? Então, assim, utilizando milhares de STs que estão presentes num banco de dados e as quais foram sequenciadas e fizeram o blast contra elas e foram identificadas, aí você pegaria todas essas do banco de dados, né? E vão agrupar igual no grupo 1. Você pega elas, né? Faz um blast de todas contra todas e forma grupinhos. Um grupinho de 4, um grupinho de 300, um grupinho de 800, um grupinho de 1000, que representam, então, pedacinhos de gene, né, pedacinhos de RNA mensageiro, mas você agrupou. Aquele grupo que tem 1000 sequências, você joga no software Cap3 e ele vai gerar o consenso, ajuntando todas na sequência de um gene, né? São pedacinhos, mas o computador junta tudo e forma um gene, beleza. Então, você tem esses contigs, né, que representam esses agrupamentos alinhados, e tem também os singletes, que são aquelas ESTs que, coitadinhas, ficaram sozinhas. Elas não acharam nem outro pedacinho na coleção que fosse alinhável com elas. E aí você pega esses caras e agora você não vai analisar elas contra elas, você vai analisar contra bancos de dados para saber o que cada uma dessas faz, né? Provavelmente, as pessoas que geraram elas até já fizeram esse blast, mas você confere, né? E aí, você vai ter que pedir para aqueles laboratórios, você vai entrar lá no GenBank, vai descobrir quem são esses laboratórios, e vai pedir para eles mandarem um clone de cDNA, que é um plasmídio contendo o cDNA, que vai representar cada um daqueles contigs que você formou, e um clone de cDNA para cada singlete que você fez o blast e achou interessante. Você vai pedir isso, vem pelo correio, né? Vamos dizer, você não vai pedir para o mundo inteiro, mas você vai pedir para os principais laboratórios que trabalharam com couve, mesmo que seja a couve submetida ao sal, submetida à desidratação, que essas pessoas geraram plasmídios, sequenciaram, entendeu? Não importa, ninguém deles fez experimento com fungo, mas eles fizeram experimento, clonaram os cDNAs em plasmídios e eles podem mandar para vocês pelo correio. Beleza, chegou tudo lá. Aí a coleguinha já falou, se fosse fazer um microarranjo, ia ter que botar um clone em cada pocinho daqueles lá, né? Os estudantes iam morrer de raiva de fazer isso, mas iam ter que fazer, né? Então, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, ó. Selecionar os genes que foram anotados, né? Que quando você fez o blast no banco de genoma, ele deu uma homologia, você conseguiu identificar o que aquele cDNA faz, e fabricar uma lâmina de microarranjo. Na verdade, eu falei que não ia fazer isso, mas é justamente isso que vai ser feito por esse projeto aqui, tá? Esse projeto propõe fazer isso. Esse é o problema desse projeto. Fazer isso aqui, se tem o robô, tá beleza. Tem firmas que fazem isso para você. O problema é que vai ter que ser feito isso aqui, ó. Todos os clones de cDNA vão ser organizados de tal maneira que você sabe a sequência de cada um. Feito isso pelos estudantes, o robô faz o resto. E aí você consegue fazer o microarranjo aqui, né? Que vai dar verde, vermelho, amarelo, aí vocês sabem. Vamos seguir aqui, né? Então, parece que vai dar um trabalhão mesmo, hein? Fabricar uma lâmina de microarranjo, meu Deus. Não tem genoma completo, não posso fazer um chip, né? Beleza. Obter o cDNA de cultivares e marcá-los com fluorescência vermelha e outro com fluorescência verde, realizar a hibridização, revelar aquelas imagens no scanner, né?
tal, identificar o gene que foi ativado ou reprimido. Ativado, vamos dizer, depende de quem que você pintou, né? Deixa eu pensar aqui, ó. Aqui vamos dizer que seria a couve original, ela está verde. Depois da infecção, eu pego o RNA e marco ele de vermelho. Então, vermelho é infectado, verde é o controle. Aí eu vejo um gene aqui que está vermelho, beleza? Então, ele está expresso no infectado, tá? Eu pinguei aquele gene, o robô pingou, né? O robô pingou aquele gene exatamente aqui, tá? Ele ficou vermelho. Eu tinha marcado de vermelho infectado. Então, eu concluo que a infecção com fungo fez esse gene da taioba ser mais expresso. Se esse gene ficou verde aqui, ó, nesse caso, ele ficou verde, o que acontece? Tem mais RNA verde do que vermelho. Então, quer dizer que o controle expressava ele, mas o fungo suprimiu esse gene. Pode ser um gene importante para a planta que o fungo está atrapalhando. É importante você conhecer isso, né? Você fala lá para o revisor, me dá dinheiro, porque eu não vou só conhecer os genes que vão ficar vermelhos. Eu também vou conhecer os genes que vão ficar verdes, são genes que podem ser importantes, que o fungo está atrapalhando na planta, um gene da floração, um gene de não sei o quê, entendeu? Legal. Tem os amarelos que não vão interessar muito para o assessor, e tem os que não vão colorir de nada, que deve ser, se está estudando folha, deve ser um gene de raiz, né? Que é expresso na raiz. Aí o assessor vai falar assim, beleza, tudo bem. Ele vai falar, sei lá, vou dar dinheiro, inclusive vou dar muita bolsa, porque os coitados alunos aqui têm que ganhar, né? Para fazer, não para fazer isso aqui, um aluno só faz isso, mas essa parte aqui precisa pagar umas 4 bolsas de iniciação aí para vocês. Beleza. Então nós estamos aonde, em que ponto aqui? Validar a expressão diferencial dos genes que ficaram vermelhos ou que ficaram verdes, né? Qual que é a tecnologia que a gente usa para conferir gene a gene, né? O melhor é esse aqui, PCR em tempo real. Se você quiser fazer um Norden lá, o seu assessor vai falar assim, não vou adiantar dinheiro para esses caras. Em vez de fazer um PCR em tempo real, eles vão querer fazer um Norden, né? Pelo amor de Deus, são muito velhos esses caras aí. Então você pode pôr dinheiro lá para fazer PCR de tempo real no final do projeto. Bom, se o experimento fosse você gerar as ESTs, como o grupo 1 fez, você pegar as ESTs, gerar as ESTs de infectado e de controle, fazer os agrupamentos e ver qual grupo tem mais representantes daqui e de cá, como fazer uso de que organismos diferentes apresentam diferentes taxas de codificação de aminoácidos multicodônicos para arginina. Então, vamos supor que não foi feito a lâmina. Você pegou as STs do controle, pegou as STs do fungo, comparou e viu que tem um gene que sumiu e viu que tem outro gene que apareceu com a infecção. Tá? Me conta uma coisa. O gene que sumiu, ele estava no controle, mas ele sumiu, ele é da planta ou ele é do fungo? Fala para mim. Ele sumiu. É um RNA que veio da planta ou que veio do fungo? Quando eu tenho infecção, ele sumiu. Fala aí. Cri. Eu peguei o RNA da folha infectada. Sumiu um gene. Esse gene com certeza é da planta ou ele pode ter sido ou ele era do fungo? Tá? O Dani disse que é da planta. Ele é da planta porque no controle não tem fungo, né? Mas eu preparei a pergunta, e agora? E o gene que apareceu?
ele ficou vermelho, né, na planta infectada. Ele é da planta ou ele é do fungo? O que o fungo enfia dentro da folha? Vocês conhecem o nome dessa palavra maluca aí? Vocês trabalham com fungo. Como chama aquelas coisas que o fungo coloca dentro da planta? Agora. Au. Vocês Nossa, me deu um conhecem. branco, eu esqueci. Vocês conhecem Austório, né? Austório. Vai cobrar lá do curso de micro, lá, o Austório, que fixa o fungo dentro da planta, aquelas hifas que entram para dentro, né? Então, você tem esse problema. Quando o gene aparece lá, no caso do microarranjo, na lâmina só tem RNA de planta mesmo, né? Você não pode ficar com essa dúvida, porque na lâmina você só colocou genes de planta, beleza. Mas se você tivesse só pegando as ESTs e comparando elas, né? Os transcritos do controle e os transcritos do estressado, você podia ter um gene presente, umas STs presentes no estressado, que tu não ia saber se era da planta ou do fungo. Mas aí eu vou falar aqui para vocês. Como é que você usaria uma informação que eu vou dar para vocês de que organismos diferentes apresentam diferente taxa de uso de aminoácido multicodônico? A gente discutiu isso quando você trabalha com expressão de um gene humano numa bactéria. As argininas, por exemplo, que nós usamos são 6 códons, mas a bactéria não usa os 6, ela usa 4. Se você insistir que ela use 2 que ela não usa, tu não vai conseguir produzir a sua proteína por engenharia genética, tá? Tem esse problema aí. Como é que você faria uso da informação de que a taioba provavelmente use mais 4 daqueles 6 e o fungo use 2 em comum e 2 diferentes? Como você faria uso dessa informação para lidar com aquele gene, com aquelas ESTs que apareceram no tratado e não estavam lá no controle? Porque o RNA que você extraiu pode ser da folha, pode ser do fungo. Se você só vai comparar as STs do controle com o tratado, né? Apareceu um monte de ST no tratado, como você garante que aquilo lá não é do fungo, né? Você pode fazer um blast, né? Delas, você pode fazer um monte de coisa, mas se você sabe que os códons usados são diferentes, você pode analisar o uso de códons por aqueles genes. O gene ficou vermelho. Como que ele codifica as argininas dele? Com isso você consegue saber se aquele gene é de fungo ou se é de planta, né? Agora, no caso do nosso experimento, não tem essa brincadeira, porque você só pingou gene de planta aqui. Então, se acender, é porque é de planta mesmo, tá? Não tem esse problema. Só se você fizesse como o grupo 1. Pega o filme do grupo 1 lá, depois analisa, esse problema aqui para o grupo 1 existiria. Para o grupo 5 já não existe mais, tá bom? Então vocês aprenderam agora que cada bicho, cada planta, cada organismo usa os códons com a preferência deles, tá? É necessário conhecer o genoma para eu fazer essa pingaiada toda aqui? Eu preciso saber o genoma da taioba para sair fazendo esse projeto? Me conta aí. Precisa ou não? Não. Não precisa, né? Eu vou pegar STs que foram geradas, anotadas por homologia, eu taco elas lá e pronto. O genoma da taioba não está sequenciado, mas cada cDNA é grande o suficiente para me dar um bom sinal na habilização, né? Identificar os pontos fracos do projeto, né? Tem algum ponto fraco, bem fraco aí ou não? O que vocês acham?
Do ponto de vista de criar o projeto aí, como é que tá? Do ponto de vista de trabalho, por enquanto é o mais trabalhoso que vocês viram de todos? Eu diria que sim. Né? A execução dele é muito trabalhosa, né? Se o cara não prevê que ele vai gastar o número de bolsas, tem que fazer esse trabalho em paralelo, você não pode pôr um estudante só para fazer, né? Tem que pôr uma equipe. Isso aqui é uma coisa para uma equipe, né? Tem que ter acesso ao aparelho, tem que ter um cronograma, porque tem que fazer isso tudo primeiro, depois fazer isso. Antes de fazer isso, tem que fazer a bioinformática para decidir quais clones vão ser colocados aqui. Então, isso aqui é muito problemático. O assessor vai estar de olho se o seu cronograma de execução está bom, tá? Quando a gente fala cronograma, vocês fazem eles meio amadoristicamente, vocês botam lá uma tabela lá no fim, beleza, a gente acha bonitinho. Mas, cara, na hora que a gente vai julgar, a gente vai saber se vai dar tempo, se não vai dar tempo, se, entendeu? Nesse caso aqui, o assessor vai olhar o cronograma, porque tem uma parte ali que tem que ser feita em paralelo, né? Que é organizar os clones. Se o cara falar que vai ter 2 bolsistas ali, meu, não dá dinheiro para o projeto, porque tem que ser uma equipe, tem que ter uns 10 neguinhos trabalhando aí, fazendo isso. Eu não sei se eu daria dinheiro para esse projeto aí, não. Tem jeito muito mais fácil de fazer hoje em dia, né? O ponto fraco maior é isso. Comparar com o grupo 2, eu lembro, o grupo 2 é chip. Se tivesse um chip de Taioba, tava bom, né? Mas problema, por que deu para fazer o chip lá? Dá para fazer um chip de Taioba? O que você me diz? Posso comprar um chip de Taioba pronto? Posso mandar fazer um chip de Taioba? O que vocês acham? Beleza. A gente já discutiu isso, galera. Como é que eu vou fazer um chip da Taioba se eu não tenho o genoma, né? Não tem jeito não. Ok. Vamos ver que eu nem me lembro agora o que é esse grupo aqui. Grupo 6. Nem sei se é legal. Grupo 7 e 8 é mais legal. Grupo 6 nem sei se é legal. Vamos ver aqui. Pegar o fungo infectado lá no campo. Fazer tudo na casa de vegetação. Comparar o gel bidimensional das 2 amostras. Ah, garoto. Comparar o gel bidimensional das 2 amostras. Eu não vou revisar como é que faz gel bidimensional, não, mas vou mostrar o gel bidimensional. Taioba. Taioba sem fungo, taioba com fungo. Faz 3 gel sem fungo, 3 gel com fungo, escaneia, coloca no computador. O computador fala, ó, você deve ser muito cego, porque essa proteína aqui só aparece quando tem a infecção do fungo, né? Aí você pega essa proteína aqui, você pode colocar no espectrômetro de massa se você quiser, mas não vai adiantar muito, não. O que adianta eu saber o peso molecular exato de uma proteína se eu não tenho o genoma da Taioba? Tá? Então, volta lá, vamos ver como é que ele vai trabalhar essa informação. Tá falando ali, né? Sequenciar o N-terminal das manchas com a técnica de Edman. Vamos olhar aqui, deve ter um slidezinho. Você vai aminoácido por aminoácido, arranca um, coloca numa cromatografia, compara com esse padrão. Vamos dizer que isso aqui seria metionina, né? Aparece um pico só, né? Você compara com esse, fala metionina. Aí, segundo, é a prolina, esse pico aqui aparece. Terceiro, glutamina, né? Aí você faz uns 35 aqui. Deixa eu ver o que ele vai fazer aí, o que ele vai propor no experimento. Então, ele fala assim, não tem genoma da Taioba, eu vou fazer proteômica, que é uma coisa mais direta, eu já vou ver qual proteína mesmo que está presente na folha ou não, né? E identificar no banco de dados esses pedaços, né, com o que tem no banco de dados. Taioba, dicotiledônia,
eu tenho tomate, tenho tabaco, eu tenho um monte de genomas já sequenciados. O assessor vai falar, beleza, vai dar certo, tá? Vai aprovar, eu acho que vai aprovar por aí. E aí validar a expressão daquela proteína diferenciada, mas não como proteína. Em vez de fazer um Western blot, porque você não vai ter um anticorpo contra aquela proteína e tal, tudo mais, o projeto fala assim, eu não vou fazer o anticorpo, né? Não vou pegar um anticorpo para fazer um Western blot, eu vou fazer um PCR de tempo real. Eu vou validar a expressão diferencial usando o RNA cedido pelos grupos anteriores que estão trabalhando com RNA, entendeu? Aqui está falando 5 e 6, mas mudou, é só o grupo 5. Então, tem um cara que já fez um experimento e viu que esse RNA representa aquela proteína, então eu vou validar por PCR de tempo real. Aí o assessor fala assim, pô, que genial, né? O cara detecta a proteína mesmo que está diferente, mas em vez de ficar fazendo anticorpo, ele pega o RNA e vê se teve mudança de expressão. Beleza, bacana. Tal. Como funciona o GEO bidimensional já explicamos. Por que é melhor sequenciar o N-terminal do spot ao invés de ir para o espectrômetro de massa, já discutimos, e comparar com o grupo 4. O grupo 4 usou o espectrômetro de massa, não sei se vocês lembram. Por que eles podem usar espectrômetro de massa e a gente não pode aqui no grupo 6? Por causa de quê? Quem que define isso? Não tem o genoma sequenciado. Porque um tem o genoma sequenciado e esse não tem, tá bom? Então, assim, lembrem-se disso. A pessoa, quando sequenciou um genoma, fez o maior bem para a humanidade, porque um monte de coisa pode ser feita depois, tá? E um monte de coisa que pode ser feita depois só pode ser, dentre elas, muito do que nós podemos fazer hoje em dia, de muito legal, a gente tem que dar um salve para o pessoal que fez o genoma, tá? Então, é o caso aqui. E aqui, por exemplo, não tem o genoma da taioba, mas nós temos que mandar um salve para quem fez o genoma da couve, do tomate, do tabaco, da mostarda, inclusive das monocotiledôneas, do milho, do arroz, né? Nós temos que mandar um salve para todo mundo aqui que fez outros genomas aqui, porque a gente está usando BLAST, porque não tem o genoma da taioba, mas tem os outros genomas também, nunca esqueçam deles, tá? Sempre de manhã faço uma oração, porque sequenciou esses genomas todos aí. Muito bem, deixa eu olhar aqui. A gente tem basicamente um pouquinho de tempo aqui só para fechar esse GD. No grupo 7, os objetivos são os mesmos, né? O objetivo específico, na verdade, aqui do grupo 7, é sequenciar o genoma do fungo, tá? E o objetivo é discriminar transcritos do fungo e da planta nos experimentos acima. Você consegue identificar transcrito do fungo, né? Quando você sequencia o RNA mensageiro de uma planta infectada, né? E você pode, inclusive, identificar possíveis alvos para droga no genoma do fungo, né? Você pode pegar um gene do fungo, né, e tentar ver se ele existe só em fungo, se não existe em humano. Às vezes é um gene que existe em algum fungo para o qual já existe um tratamento, você pode propor utilizar para matar ferrugem, né? Tem várias coisas que você pode fazer com um genoma completo, né? E a primeira coisa é ver se o alvo dessas terapias, eles são distintos de proteínas do hospedeiro, né? Porque senão você vai propor usar uma droga e vai matar a sua plantação de taioba, né? Aí o assessor vai falar assim, esse cara é louco, né? Então tem que analisar, quando ele tiver o genoma do fungo, ele vai tentar achar genes que são presentes no fungo e não na taioba, e possivelmente presente em outros fungos, né, para os quais já existe uma droga, né?
Já existem drogas para muitas proteínas que existem por aí, então você podia usar isso aí. É sempre interessante conhecer o genoma do fungo. Então, assim, o que você tem que fazer? Tem que estimar o genoma do fungo, né? Como que você saberia o tamanho do genoma do fungo da ferrugem? Me conta aí. Alguém tem uma ideia? Alguém poderia estar até fazendo isso aqui enquanto a gente começa a me falar. Professor, o genoma tem tanto. Vamos lá, vocês sabem fazer isso. É que quando pergunta dá um branco, sabe? Dá um branco, mas se você quiser saber, se você quiser o tamanho do genoma do fungo da ferrugem, você consegue saber isso aí fácil. Põe na internet, põe no Google. Tá? É só você começar a aprender o nome do fungo. Primeira coisa é saber, tá? Quais são os fungos da ferrugem. Vai aparecer o nome deles lá. Aí você pode entrar no NCBI e ver se tem o genoma do mesmo gênero. Às vezes já tem o genoma da espécie, né? Então já tem lá o tamanho do genoma. Agora, se você não soubesse mesmo, sabe como é que o pessoal faz? É coisa de gente que trabalha com lâmina mesmo. Você faz uma lâmina da raiz de um pedaço do fungo lá, né, no tecido do fungo, faz uma lâmina, e aí você cora a cromatina. E aí você tira uma foto lá da cromatina e mede mais ou menos o tamanho do núcleo, e dá para você estimar quantas picogramas de DNA tem lá dentro. Com as picogramas de DNA, você sabe quanto que pesa cada base, em média, né? Aí você consegue estimar o tamanho do genoma, tá? A gente, quando começou a fazer genômica, a gente já tinha isso para muitos organismos. Um monte de gente pegou lâmina, corou, estimou o tamanho do núcleo, a quantidade de picograma de DNA que tinha lá. Aí com as picogramas é fácil. Você me dá picograma aqui, eu entro no Google e falo qual que é o peso médio de uma base. Somo com a ribose e o fosfato e te falo quantas bases tem. Diga lá. Qual que é a importância de estimar o tamanho? Seria mesmo para saber se é viável eu sequenciar? Exatamente. Se é fácil, se não é fácil, quanto dinheiro você vai gastar, né? Entendi. Você precisa disso para saber. Tanto que, por exemplo, o genoma humano foi uma dificuldade muito grande, porque ele é 10 vezes maior do que o tamanho da drosófila. E a drosófila já foi uma dificuldade porque é um tamanho, sei lá, umas 300 vezes maior do que o da levedura, né? Então, o pessoal foi sequenciando aos poucos, enquanto ia desenvolvendo tecnologias, né? Hoje, se você quiser, você manda sequenciar seu genoma aí e põe no Facebook, né? Estava custando $1.000. O genoma inteiro está custando $1.000, mas se usa capturar os exons e o exoma deve estar, sei lá, 500 conto, por aí, né? Aí você saberia pelo menos qual que é a sequência dos exons dos seus RNAs mensageiros, né? Isso não é tudo, falta as mutações nos promotores, né? Que vão falar se o seu gene funciona ou não, tal, mas já dá para fazer um relatório de saúde genômica para você. Saber se tem propensão a engordar, emagrecer, ficar doida, ou então ter Alzheimer, ou então ter ataque cardíaco, essas coisas, tudo já dá para fazer com 500 conto aí, deve dar, né? Muito bem. Então vamos lá, né? Grupo 8, em termos de RNA, o sequenciamento chamado RNA-seq é a abordagem mais fácil atualmente. Então, na verdade, vocês vão sair daqui e vão pegar um mundo, provavelmente, até com uma tecnologia mais nova. Mas a tecnologia de hoje é RNA-seq. Eu, dando um curso de biologia molecular, eu sou obrigado a passar por essas tecnologias todas, porque você não ensina um biólogo sem ensinar tudo, né? Biologia
o mundo das exceções, né, das particularidades. Então, como que eu vou ensinar biologia molecular para um biólogo se não souber a diferença de um ST, de um microarranjo, de um chip, nananã, e de um RNA-seq? E o RNA-seq ainda tem duas particularidades que eu vou contar aqui para vocês. O da Taiob e do camundongo seriam diferentes. Então, em termos de RNA, o que se usa hoje é RNA-seq. Você pega o RNA e sequencia, tá? Trata com transcriptase reversa, mas taca tudo na máquina. É a abordagem mais fácil atualmente, mas ele depende de computação para alinhar milhões mesmo, né, de leituras dos RNAs ao genoma do organismo. E a partir disso, muitas análises vão ser possíveis. Então, assim, eu até falei na aula, né? Você tem muitos RNAs, relaciona todos eles a um genoma só. E a partir disso, você pode fazer muitas análises, né? Então, você tem um funil, um afunilamento, muitos RNAs afunilando eles vão ficar todos alinhados com o genoma, então tem um afunilamento. E aí depois, a partir desse afunilamento, você vai conseguir extrair um monte de dados, um outro funil se abrindo. Eu lhe pergunto, qual peça do vestiário isso se parece? Se você estava na aula, eu mostrei a peça do vestiário. É mais usado por homens, mas mulheres às vezes usam também. Não tô lembrando. Não está lembrando. É uma coisa que vai afunilando num ponto e depois afunila ao contrário, abre. O afunilando num ponto significa que tem muitos RNAs que vão alinhar com o genoma, né? Então, todos eles vão alinhar num genoma só. E a partir desse resultado, você extrai muitas interpretações, a expressão gênica de todos os dados. Que peça do vestiário afunila e desafunila? Ela é pequena, tem uns 10 centímetros no máximo. A maioria das vezes, se você já viu uma ao vivo, ela é preta. Não? Não, não tô lembrando. Faz parte do traje chamado smoking. Ah, a gravata. A gravata borboleta, que em inglês se chama bow tie. Tá, verdade. Bow tie é o software mais famoso e o cara deu o nome porque se assemelha a isso, né? Você alinha no genoma. Então, aqui também, presta atenção, você também tem diferença entre genoma completo ou incompleto. Com o genoma completo, você faz bow tie, tudo aquilo que você está transcrevendo alinha com os genes, você já sabe onde os genes estão, você já sabe qual gene alinhou com mais RNA e qual gene não alinhou com RNA nenhum, tá? Então, você já sabe diretamente, se você tiver o genoma. Se você não tiver, vamos continuar lendo aqui. Há um outro programa chamado Trinity. Cara, eu vou ter que botar o fundo de tela aqui, né? Não é possível. Mostrar para vocês, antes da pandemia, cara, o que a gente fez? Eu tenho que mostrar isso. Ah, não acredito que não está aqui. Tá sim. É meu fundo de tela. Isso aqui foi feito na pandemia. Esse pesquisador que está na televisão, ele estava conectado com um computador. Não está aparecendo. Não está aparecendo. Acho que você desligou a câmera. E ativar o vídeo. Agora sim. Agora sim. Esse pesquisador aqui, ó, ele estava no Broad Institute, um instituto fabuloso nos Estados Unidos, em Boston, e ele estava com um computador conectado no Skype e ele estava falando nessa TV aqui. A gente tinha uma câmera, não em cima da TV, mas ela estava em cima de um note que estava aqui assim para pegar a audiência toda. É a câmera que eu estou usando. Ela consegue captar uma pergunta lá na audiência. É uma câmera bacaninha assim. Então ele estava ali.
E por Google Hangouts, ele estava compartilhando um outro computador, ele estava compartilhando com um outro computador que estava aqui do lado, tem 2 notes aqui, e esse note estava conectado num data show que estava projetando aqui, ó. Então, antes da pandemia, a gente estava fazendo o que estamos fazendo hoje aqui. Ele falava aqui, né? Ele estava vendo a audiência podia perguntar para ele falava na voz da televisão, ficava excelente, e ele trocava os slides dele aqui, ó, compartilhamento da tela dele aqui era aqui, ó. Inclusive ele podia trocar de aplicativo, tal, né? Compartilhando a tela dele aqui, ó. Então, antes da pandemia, nós tivemos um primeiro seminário sobre o Trinity, que é esse software que eu vou voltar lá para contar para vocês, que analisa um transcriptoma. Então, por exemplo, você está interessado no transcriptoma de uma arraia, para poder estudar os venenos dela. Não dá para usar Bowtie, porque a arraia não tem transcriptoma pronto. Você está interessado em estudar a taioba, não dá para usar Bowtie, mas graças ao Brian Hess, que é esse cara aqui, você pode usar o Trinity, você pode usar um RNA-seq, e esse software desse cara vai montar todos os pedacinhos que você sequenciou e vai montar os RNAs para você, tá? Então, você consegue fazer isso. Vamos voltar lá, não sei se tem slide de RNA-seq aqui. Se tivesse, ia ser bom. Já eu vou buscar o slide de RNA-seq que está na outra apresentação e ponho aqui, mas como não tem, vou deixar assim mesmo. Então, esse nosso amiguinho, chamado Brian, ele escreveu um programa chamado Trinity, que ele é capaz de pegar todos os milhões de leituras que você colocou no RNA-seq, sem genoma completo, por exemplo, né? Então, pense na nossa taioba, e como mágica, ele consegue recriar as moléculas de RNA todinhas. Ele monta as moléculas por sobreposição de uma na outra, tá? Então, ele tem o transcriptoma sem ter tido o genoma. E é maravilhoso isso. Isso daí graças à bioinformática moderna, tá? Isso pode ser feito com taioba, tá? Então, como que eu vou saber quem são os genes da taioba mais expressos e menos expressos? Na hora que ele monta o transcriptoma da taioba, eu consigo saber se as leituras elas estão mais presentes na taioba com o fungo ou na taioba sem o fungo. Isso aí é beleza, o programa dele consegue separar para mim. Mas como eu vou saber qual gene é aquele, né? Quais são os genes mais expressos e menos expressos da taioba? O que eu tenho que fazer com o transcriptoma do Trinity para eu saber qual gene é qual gene? Eu fiz o transcriptoma da arraia, mas aí eu tenho que saber qual gene se parece com toxina. Como que eu descubro qual gene que o Trinity montou para mim, o RNA, qual que se parece com uma toxina? Como eu descubro isso? Jogando no BLAST? Jogando no BLAST, tá? Então, mais uma vez, eu tenho que dar um salve para todo mundo que fez sequenciamento de RNA de glândula de veneno de aranha, de pele de sapo, de escorpião, de serpentes, entendeu? Todo mundo que sequenciou veneno e depositou isso no banco de dados, entendeu? Tem que mandar um salve para essa galera, porque para eu conhecer as toxinas de arraia, eu tenho o Trinity, eu tenho os RNAs montados, mas para saber quais são os RNAs das toxinas, eu vou ter que usar o BLAST, beleza? Mas sempre se lembre, se você está usando o BLAST, é porque alguém colocou as coisas lá para você poder detectar, entendeu? Então, mande sempre um salve para quem trabalhou com aquelas coisas. É isso que eu digo, quando você trabalha com genoma, com transcriptoma, qualquer coisa e deposita lá, você nem sabe qual bem você está fazendo para a humanidade, tá? Professor, diga. Eu tenho uma dúvida sobre o Trinity, que é tipo assim, eu entendi, né, que ele vai sequenciar o transcriptoma, mas como que eu iria, tipo assim, iniciar o processo? Eu pegaria a proteína, por exemplo,
Não, você pega o RNA mensageiro, né? Entendi. Ele vai montar para você. E eu jogo na máquina? Eu jogo no... Você sequencia, você coloca no sequenciador, tá? Entendi. Você sequencia, igual a gente falou com o Bowtie, você sequencia o RNA do controle e o RNA do tratado. Aí você coloca ele para montar os RNAs. Sem ter DNA nenhum, ele consegue fazer os alinhamentos e montar os seus RNAs, tá? Ele te dá os RNAs todinhos, né? Aqui eu tenho uns de Zé a mais aqui assim. Deixa eu ver aqui com 100 milhões de reads aqui. Isso aqui é um site montado com Trinity, tá? Então, eu tenho aqui uma expressão diferencial. Deixa eu ver se eu consigo um heatmap aqui. A gente está fabricando ele agora. Ó. Hoje de manhã começamos a colocar coisas aqui. Não sei se vai dar certo. Eu vou testar esse aqui para ver se o Bruno já colocou os dados aqui. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui algum gráfico ou não. Ó, ele mostrou um gráfico aqui. Então, aqui a gente tem milho, controle, ou milho tratado com choque térmico, né? E a cada coluninha dessas aqui é um gene. E está em réplica, né? Triplicatas. Então, você vê que ele está azul forte aqui e azul fraco aqui. Ele está azul fraco aqui e vermelho aqui. Então, esse gene está diferente, né? Eu não sei se ele é clicável. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Eu cliquei. Deixa eu ver se ele vai abrir uma aba aqui para me mostrar o relato sobre aquele gene. Quem é aquele gene, né? Eu tenho a expressão daqueles genes lá. Então, eu tenho 3 transcritos. É o gene 1, esses genes aqui e tal. E eles estão azul aqui, vermelho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um grafiquinho. Olha um grafiquinho de expressão aqui. Então, esses 3 genes aqui eles são muito parecidos, né? Então, esse gene azulzinho aqui, que é o do meio, a expressão no controle está assim e no tratado está assim, entendeu? Então, eu consigo saber quem são esses caras aqui e o blasto dele já foi feito, só que eu ainda não aprendi a usar o site, mas eu consigo saber quem que é esse cara aqui. Não sei se ele vai... Não sei se eu consigo copiar aqui. Tem esse cara aqui e tal. Então, a gente consegue, então, em projetos de transcriptoma, não só analisar esses, mas vários outros genes estão aqui, tá vendo todos esses aqui, e a gente consegue saber qual que ficou diferente, tá? Então, é isso. Entendi. Esse projeto não usou o genoma do milho, ele usou só o transcriptoma, né? Tanto que tem um aqui que tem... assim, o milho já tem genoma, mas foi feito só com o Trinity. Então, com o Trinity você consegue fazer projeto com a Arraia, né? Então, o mundo de vocês, na verdade, só depende da questão 8. O resto do GD foi igual eu contar para vocês como que a gente descobriu que o DNA é o material genético, aqueles experimentos clássicos da biologia, né? Hoje em dia, você pega e faz RNA-seq. Se tiver genoma, você usa o Bowtie. Se não tiver genoma, você usa o Trinity, tá? Então, lembra desses 2 nomes, o Trinity e o... Eu nem sei se estava compartilhando a tela, não estava? Tava sim, deu para ver tudo aqui. Deu para ver aqui tudo, né? Beleza. Então, é isso, né? O mundo de vocês é assim. Agora, eu não consigo prever se quando vocês estiverem formados, ainda vai ser assim, RNA-seq, Bowtie, RNA-seq, Trinity, tá? Mas, assim, o que a gente tem hoje é isso, tá? Sempre muda, né? Se você fosse...
Hoje, se você fosse dar uma aula no ensino fundamental, você teria que falar que existem sequenciadores de alto desempenho, você teria que contar como é que eles funcionam, talvez. Você tem que pesar aí. Vocês é que vão chegar lá na turma e decidir se vocês vão mostrar como é que funciona o sequenciador da Illumina, que é o mais popular. Se vocês vão falar que existem sequenciadores como o PacBio que faz pedaços maiores, e isso melhora para analisar o genoma. Então, por exemplo, se você for trabalhar com o Trinity, você não precisa usar um sequenciador que faz pedaços enormes. Um sequenciador Illumina que faz pedaços de 300 está para lá de bom. Ou então um sequenciador Illumina de alto desempenho que faz pedaços de 100, tá bom, entendeu? Você pega o RNA da raia, coloca lá. Quando vocês estiverem, talvez, ensinando no ensino médio, o genoma da raia já vai estar disponível, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe quais RNAs estão disponíveis ou não. Pensem no seu organismo de estimação, mesmo que seja difícil, né? Tinha um menino uma vez que gostava de carpa, nós achamos a carpa com o genoma completo, né? Beleza, vou parando a gravação por aí. Beleza, E professor. foi bom que eu mostrei o slide aqui do Trinity, que agora a gente está usando esses seminários aqui, né? A gente está fazendo agora com um Zoom para 500 pessoas, que está disponibilizado para o CB inteiro, todo professor pode usar para fazer esse tipo de coisa, e a gente está fazendo essa série de seminários. A gente vai estar com agora sexta-feira, às 14h. É só colocar Brazo Webinars lá, que o link está lá. Você comentou mesmo na última aula, eu perguntei como é que fazia para Sim. assistir, você explicou. É só colocar Brazo Webinars, clicar lá, que você vai participar como aqui, tá? Não é o YouTube, não. Você vai estar lá. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Cabe 500 pessoas naquela plataforma. Essa aqui só cabe 100. Uhum. Mas a gente tem um projeto de multiusuário que tá. Bom, então, com isso, encerro minha gravação por hoje.